Sabem que nós temos um desafio pela frente, não é? Eu costumo dizer que, e falei, acho que foi com o Luciano ali há pouco, nós vamos mudar o nome dessa semana, tá bem? Não vamos chamá-la de Semana da Oração. Vamos chamá-la de Semana da Reflexão. Sabe que eu aprendi uma coisa ao longo dos meus 28 anos, que tal? Hã? Quase 28 de ministério, né? Mas sabe que eu deixei a minha barba crescer uns anos atrás? Porque quando não usava barba, as pessoas pensavam que eu era muito novo. Eu falei, vou deixar a barba e assim pareço mais velho, não é? E dito e feito. Mas não adianta nada, porque tenho cara de vovô, e já sou, atenção, já sou vovô. Mas de filho eu entendo. Se alguém quiser aula comigo, tenho 4. 4 filhos e um neto já. Não é? E tenho aqui o tio, é mais novo que o sobrinho. O meu netinho tem 2 anos e meio, e meu filho mais novo tem 1 ano e 2 meses. Mas por que nós vamos chamar a semana de Semana da Reflexão? Porque nós vamos estudar alguns personagens da Bíblia, e o título da nossa semana é Na Trilha dos Heróis. Não é? Depois, se vocês olharem eu fiz uma postagem, marquei lá a Igreja da Albufeira, e se quiserem repostar isso depois, Na Trilha dos Heróis, tá bem? E nós vamos usar essa semana, fica um desafio para os jovens de 0 a 100 anos, vamos usar aí uma hashtag chamada Na Trilha dos Heróis, tá bem? Então, se você for partilhar isso depois nas redes sociais, coloque lá, Na Trilha dos Heróis. Nós vamos estudar alguns heróis. Poderíamos, muito bem, usar um deles e fazer a semana toda. O de hoje, por exemplo, facilmente faríamos 7 pregações com a história dele e de todos os demais. Bem, antes de eu iniciar, eu preciso mandar aqui alguns abraços. Primeiro é para os irmãos da Igreja de Espinho e também de Santa Maria da Feira, que obviamente agora não o farão, mas depois vão assistir a transmissão, não é? Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas nós estamos ali agora no norte, viemos temperar o clima do Algarve, né? Eu vivo em Vila Nova de Gaia, mas sou pastor de Espinho e Santa Maria da Feira. 2 igrejas extraordinárias. Vocês têm uma família nossa de Santa Maria da Feira que está cá, não é? O Sérgio com a família, lá e cá, não é? O Sérgio principalmente, sobe e desce, não é? E eu já falei para ele, temos que decidir isso, né? Eu prefiro que eles fiquem para cima, mas também tem possibilidade de ficar para baixo, não é? Mas são 2 igrejas extraordinárias, bem distintas uma da outra, é verdade, Espinho e Santa Maria da Feira são bem distintas, mas 2 igrejas muito boas. E também tem algumas pessoas com quem eu tenho estudado a Bíblia, 4 delas em Santa Maria da Feira, que me disseram que vão assistir toda semana. Tenho lá a Suzana, o Carlos, o André, a Tânia, também temos a Rosa, a Débora, e eu tenho estudado a Bíblia com essas pessoas, são pessoas extraordinárias que estão conhecendo a Palavra de Deus. Bem, hoje nós temos um personagem que é conhecido de todos nós, e ele é conhecido por um nome. Toda a gente conhece esse personagem por pai da fé. Quem é? Abraão. Como eu disse, nós poderíamos aqui facilmente fazer uma semana de oração completa somente para falar de Abraão. Qual o objetivo da nossa semana? E qual o desafio que nós temos? O desafio é vir à igreja a partir de amanhã, que não temos muito hábito, não é? E nós faremos todas as noites, até o próximo sábado. Então esse é o nosso desafio. Qual? Não deixar o seu lugar vazio e, se calhar, trazer mais alguém. Aqueles que nos acompanham pela internet, a Albufeira já tem transmissão há um bom tempo, não é? Também são nossos convidados, né? Para acompanharem cada noite, cada semana, cada noite dessa semana. Começamos hoje e vamos até o próximo domingo. Bem, para nós falarmos de Abraão, nós precisamos voltar lá no início. Quando Deus criou o mundo, quando Deus fez todas as coisas, Deus tinha um propósito muito específico. Qual era o propósito de Deus? Alegria, felicidade, que as pessoas vivessem num mundo perfeito,
não é? Sem pecado, crescessem e se multiplicassem. Não é? Esse era o sonho de Deus. Que foi interrompido logo no início da criação. Logo no início da criação, esse ideal foi interrompido. Porque nossos primeiros pais escolheram viver a sua própria maneira. Quando comeram do fruto da árvore que Deus disse para não comer. Irmãos, aqui traz para nós uma ideia muito interessante. Sabe que o ser humano, não é fácil estudar o ser humano. Não é fácil nós estudarmos o ser humano. Dizem alguns entendidos que não é tão mais difícil ainda estudar as mulheres, não é? Enquanto o livro dos homens tem um dedo, das senhoras tem muitas páginas. E eu tiro por mim, como o homem sofre. Não é? Ontem, para sair de Vila Nova de Gaia, meu plano era sair às 14h. Eu saí quase 5. Irmãos, eu tenho um carro grande. Meu carro tem quase 5 metros de comprimento. Para vocês verem como o homem sofre. Dos quase 5 metros do carro, a minha parte foi ocupada por 40 centímetros. E o restante, os irmãos imaginam por quem, não é? 40 centímetros foi o meu espaço ocupado no carro. O homem sofre, não é? Mas vejam, Deus queria um mundo perfeito, queria harmonia, queria alegria, e o que nós vemos hoje é tragédia. São lares desfeitos, não é? São pessoas a sofrer, é doença, morte, é o que nós vemos no mundo hoje. Outra coisa interessante, sabe que toda contenda que existe nos dias de hoje teve início no Éden. As pessoas pensam, mas desde o Éden nós somos afetados até hoje? Somos, e eu não estou aqui a falar da entrada do pecado. Eu estou a falar de algo muito interessante. Sabe que o ser humano tem um hábito hoje. Por exemplo, quando nós cometemos um erro, de imediato assumimos nosso erro. É isso que acontece? É assim que acontece? Não é. O ser humano tem dificuldade em assumir os seus erros. E isso começou onde? No Éden. Quando Deus vem no jardim visitar o casal, que era assim que era, Deus vinha todo fim de tarde ter com eles. E Deus agora chama por eles. Qual foi a resposta do Adão? Lembram? Eu ouvi a sua voz que vinha e tive o quê? E fiz o quê? Me escondi. E Deus agora lança outra pergunta. Adão, por acaso comeste do fruto da árvore que eu disse para não comeres? E Adão diz o quê? Eu? Eu não, foi a Eva. E Deus agora, Eva, o que é que fizeste? Eva, eu? Foi a serpente. No fim das contas, quem era o culpado? Deus, foi ele quem criou a serpente. Nos dias que nós estamos a viver, é o mesmo. Acontece um acidente no trânsito, a culpa é de quem? Do outro. Ah, não ligaste o pisca, a luz do travão. Dificilmente alguém diz assim, olha, peço desculpa, eu estava distraído, não é? E não vi. Dificilmente isso acontece. Isso vem de longe. Depois desse trágico episódio, desse trágico acontecimento, Deus agora, algumas gerações depois, ele vai iniciar um novo começo, vamos dizer assim. A população humana voltou a crescer agora, estava a crescer novamente, entretanto, a condição moral do ser humano não era melhor. Não era melhor. Quando Adão e Eva pecaram e comeram lá o fruto proibido, que alguém diz, eu quero uma maçã, ninguém sabe. Podia ser uma maçã? Podia ser lá uma melancia, qualquer coisa. Alguns dizem que era um coco. Dizem que era o coco, porque a Bíblia diz que eles tomaram e comeram. Tomaram a água e comeram a fruta, não é? Isso não interessa. Isso não interessa. Não interessa qual era o fruto. Pegaram algo que não era para mexer. E agora, a condição não melhorou. O ser humano continuava pior. E de fato, quando nós olhamos o tempo de Abraão, não é? A humanidade estava num caminho para se tornar incorrigível mais uma vez. Bem nos dias desse homem. As pessoas viviam de acordo com as suas próprias vontades, com seus desejos, não é?
queriam apenas aquilo que lhes apetece, não é? E por aí afora. Maldade, perversão, era o mundo em que Abraão vivia. Agora aqui vou vos fazer uma pergunta. Deus poderia, por direito, dar as costas à sua criação? Sim ou não? Sim? Deus tinha alguma obrigação em consertar o problema? Sim ou não? Não tinha. Deus criou o perfeito, os colocou no jardim, está tudo aí. Só não façam isso. Eles fizeram. Deus poderia ter destruído os dois, metido lá um outro casal, poderia, mas Deus não fez isso. Deus não virou as costas para a humanidade. Não deixou o ser humano para se autodestruir. Deus já tinha um plano elaborado, né? O plano de Deus já estava traçado. Embora não fosse moralmente obrigado a resgatar a humanidade, Deus o fez. Literalmente. E isso tem um nome. Graça. Quem foi o primeiro, depois de Adão e Eva, primeiro ser humano a ouvir falar de graça? Hã? Depois de Adão e Eva, onde é que surge a graça? Em Adão e Eva era graça, certo? Eles foram salvos por graça, não é? Depois deles, temos Caim e Abel, e ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver o quê? Graça. É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, pregamos salvação pela graça. Não existe outro meio. A salvação é única e exclusivamente por graça. É pela graça. Entretanto, e nós vamos ver isso ao longo desta semana, embora sejamos salvos pela graça, os salvos pela graça não estão autorizados a viverem como querem. E ao longo da semana nós vamos descobrir isso, com cada um dos personagens que nós vamos estudar. Bem, vamos ver um pouquinho sobre um homem escolhido por Deus. Nós conhecemos este homem pelo nome de Abraão. Mas ele não nasceu Abraão. Ele nasceu Abrão. Não é? Ele nasceu Abrão. Deus mudou o nome de Abrão em um momento extremamente crítico da narrativa. E o que é interessante, durante os seus primeiros 99 anos, ele se chamou Abrão. Dos 99, dos 175 anos que ele viveu, 99 ele era Abrão. Ele viveu perto do final da chamada Era de Bronze, 2000 a.C., por ali. Uma cidade extremamente próspera, muito civilizada, muito agitada, Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus não era uma aldeia, não era uma vila. Era uma cidade com muita agitação, muito civilizada, não é? E é interessante, em Gênesis 11, 28, diz que era Ur dos Caldeus, não é? Também conhecida como Mesopotâmia. Se nós pudéssemos olhar no mapa nos dias de hoje, Ur estaria localizada onde é o Iraque hoje. Mais ou menos onde é o Iraque. Ali estava Ur dos Caldeus. Quando nós olhamos para a arqueologia, por exemplo, os arqueólogos, isso é um dado interessante, historiadores chamam esse espaço, esse sítio geográfico como berço da civilização. E é algo interessante, porque foi ali que os povos antigos se agruparam em cidades e estabeleceram então sociedades a partir dali. Por isso é chamado berço da civilização. Outra coisa curiosa, poucos períodos da história antiga são tão bem documentadas
com artefatos, inscrições, como o tempo de Abraão. Não existe nenhum outro período da história com tanta documentação como o período da história de Abraão. É o período mais documental que nós temos. E isso é um dado interessante. Ou seja, nós temos muita informação sobre a cultura, a religião, a crença e a vida diária das pessoas que viviam nessa altura. Temos bastante informação por conta do material que temos. Ao nascer, Abrão recebeu esse nome, Abrão. Alguém sabe o significado do nome Abrão? Não é Abraão, Abrão. Alguém lembra? O pai é exaltado. Abrão, não é Abraão, hein? Abrão significa o pai é exaltado. Esse nome muito provavelmente foi dado a ele porque era uma referência a uma divindade adorada por sua família. Sabe que os nomes, hoje as pessoas não levam muito em conta isso, até porque hoje em dia tem uns nomes que é bem difícil de pronunciar, inclusive, não é? Mas antigamente os nomes eram dados porque tinham algum significado. Por exemplo, o nosso mais novo, o Pedro Miguel, foi dado a propósito. É um nome forte, não é? Pedro Miguel. Antigamente os nomes tinham lá seus significados. Hoje as pessoas não dão muita importância para isso. Então, provavelmente Abrão recebeu porque era uma entidade adorada por sua família. As pessoas da Mesopotâmia adoravam essas entidades místicas, essas ideias. Com seus parentes, Abrão adorava ídolos e aceitava mitologia como verdade. Veja que nós vamos estudar sobre esse personagem, não de uma perspectiva que estamos habituados a vê-lo. Vamos ir por um outro caminho e depois tirar aqui algumas reflexões importantes. Né? Mas ainda assim, Abraão, sendo idólatra, crendo no misticismo, Deus apareceu a Abrão, e está registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, se você estiver com a sua Bíblia aí na mão, pode abri-la. Gênesis 12, o verso 1. Capítulo 12 de Gênesis, verso 1. Diz assim o texto, Gênesis 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, esse texto é interessante, muito interessante. Nós notarmos que Deus, primeira coisa, não apareceu a um grupo de pessoas e depois ofereceu um convite geral para aquele grupo. Não foi assim que Deus apareceu. Não é? Devemos também notar que Abrão não procurou um relacionamento com Deus. Não foi Abrão quem procurou. Abrão não foi atrás de Deus. Não é? Isso é algo interessante de nós notarmos. Foi Deus quem se aproximou de Abrão. E ao longo da história bíblica nós vemos isso sempre. Quem é que se aproxima de nós? É Deus sempre. Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem foi atrás. Deus sempre vai em busca das pessoas, sempre. Então foi Deus quem se aproximou. Abrão dificilmente teria ouvido falar do Deus Criador. E agora, por um ato de pura graça, Deus mergulhou a mão naquele canto idólatra para escolher um homem chamado Abrão, no meio daquelas pessoas. Agora minha pergunta, por que este homem? Por que Abrão? Por que ele no meio de tantas pessoas? Aqui tem algo importante. Sabe que muitas vezes nós oramos pelas pessoas, familiares, amigos nossos, clamamos e nos debruçamos, converte, Senhor, aquela alma, e até nos desesperamos, né? E alguns até perdem os cabelos, não é o nosso caso, né, mamãe? Mas pronto. Sabe o que eu percebi, irmãos? É assim, eu sou o único adventista na minha família. Único. Só tem eu de adventista na minha casa.
Só. Quando eu digo minha família, pai, mãe. E no início, quando eu conheci a mensagem adventista, eu tinha isso. Eu preciso orar por eles, clamar por eles, e orava, e orava, e orava. E eles têm que converter, têm que mudar de vida, e vai. E ficava naquela loucura, sabe? Até que um dia, eu estava a orar por eles, e ouvi uma voz nítida a dizer assim: eu sei todas as pessoas que vão salvar no planeta. E eu parei e pensei comigo: nada adianta eu querer me matar por isso, não é? O que eu devo fazer? Orar, sim, Senhor, clamar, mas a minha oração não vai fazer o quê? Mudar o destino daquelas pessoas. Em que sentido? Deus sabe quem vai salvar, quem vai se perder, sim ou não? Hã? Sim. Cuidado com as perguntas que respondem quando eu faço, porque a seguir eu mando outra. Se Deus sabe que uma pessoa vai se perder, por que, por exemplo, que o Espírito Santo trabalha com essa pessoa? Não entra, não, mas ela vai se perder. Já está perdida, Deus já sabe. A pessoa está perdida. Por que o Espírito Santo fica insistindo com a pessoa? Não é curioso? Hã? Exatamente. Ou seja, para que nenhuma pessoa diga assim: olha, eu não sabia, não me deste a oportunidade, então me perdi. E isso é curioso. Deus sabe. Deus conhece o íntimo das pessoas. Nós olhamos aquilo que está fora. Lembram quando David foi escolhido rei? Lembram? Quem é que foi na casa de Jessé? Samuel. E quando Samuel chegou, estava lá um filho, alto, cheio de músculo, né, tipo igual eu assim, bombado, né? E Samuel falou: tá aí, é esse. Mas é uma voz bem alta no ouvido de Samuel e disse o que para ele? Não atente para a sua aparência, porque eu rejeitei. Rejeitou como rei, atenção, não era como pessoa, não é? Eu rejeitei, porque eu não olho como as pessoas olham. As pessoas olham o exterior, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. E eu perguntei: por que Abrão? No meio de tantas pessoas que lá estavam, por que Abrão? Deus conhecia esse homem, sim ou não? Sabia do seu potencial, sim ou não? Sabia. Deus nos conhece a nós, sim ou não? Sabe do nosso potencial ou não? Sabe. Nós não sabemos. E o pior, para além de nós não sabermos do íntimo das pessoas, muitas vezes ainda caímos num erro, que é rotular as pessoas. Criamos um rótulo. Às vezes a pessoa falou uma frase e pronto, já foi rotulado. Eu conheço pessoas, os irmãos de certeza conhecem também, pessoas que são rotuladas por algo que fizeram há 10 anos atrás. Nunca mais fizeram, esqueceram daquilo, nunca mais se lembraram daquilo, mas estão rotulados. Deus não rotula ninguém. Porque Deus vê o que está no coração. Deus conhecia Abrão. Deus sabia quem Abrão se tornaria. Deus sabia disso tudo. E isso é algo que deveria mesmo chamar a nossa atenção. O chamado de Deus a Abrão começou com um imperativo, um mandamento claro. Deus disse-lhe para ele deixar tudo. Em suma, deixar tudo. Sai da tua terra, no meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra especial, que mana leite e mel, Foi isso que Deus falou para ele? Mandou ele deixar tudo e ir para uma terra que Deus ainda iria fazer o quê? Mostrar. Irmãos, qual é o ser humano? Vamos ser honestos aqui entre nós. Qual é o ser humano em sã consciência que vai fazer uma loucura dessa? Não, me diga. Pense agora na sua situação econômica, familiar. Pense agora, pense. Tem sua casa, imagine, tem a sua empresa, ou tem o seu emprego. Pense nisso agora. E Deus chega agora
bate a sua porta e diz assim: Vitor, sai. Deixa tudo aí. Deixa tudo. Tá bem, senhor. Mas vou para onde? Não interessa. Apenas sai. Irmãos, quem é aqui que sairia? Quem é aqui que iria? E no mundo ainda que está todo complicado, não é? Quem é que sairia? Humanamente falando, isso é quase que impossível. Humanamente falando, ninguém vai trocar a sua estabilidade pelo incerto. As pessoas hoje estão em busca de quê? Estabilidade, segurança, não é? E não tem nada errado nisso. Atenção, não tem nada errado nisso. Não é? É igual, por exemplo, se eu vos perguntasse aqui, tem algum problema a pessoa ter dinheiro, por exemplo? Tem ou não tem? Se alguém pensa que tem, pode dar para mim. Eu passo o telemóvel, manda lá um MBWay, pode dar. Não tem problema ter dinheiro. O problema está onde? Se apegar no dinheiro. E nós, e pela graça de Deus podemos dizer isso, temos irmãos nossos que têm boa condição financeira e que são pessoas extraordinárias. Eu não sei se todos conhecem aqui, mas por exemplo, no Brasil nós temos uma pessoa que é muito conhecida, o Dr. Milton Afonso. 103 anos. Eu não sei se esse ano que ele completou 103 ou vai para 104 já. 103 anos de idade. É o dono da maior rede de seguro que existe, a Golden Cross. Vai à igreja ainda? Vai para o escritório ainda. Com 103 anos. Saúde a sair pelos poros. É o maior doador financeiro que a Igreja Adventista na América do Sul tem, e não só lá. Estamos a falar de milhares de pessoas, pastores, enfermeiros, fisioterapeutas, milhares que se formaram, que foi ele quem pagou. Milhares. Quanto mais ele dá, mais ele tem. É algo extraordinário, ninguém explica aquilo, humanamente falando. Nós sabemos o motivo. Deus conhece, Deus sabe as pessoas. Então, ele tem condição financeira, tem estabilidade. Imagine se Deus chega para um homem desse agora e fala assim: olha, larga tudo e vai-te embora. Mas vou para onde? Apenas vai embora. Põe a mochilinha nas costas e ó, desbravador gosta disso, né? Fazer uma caminhada com mochila. Nós vamos fazer agora, viu? Claro, vamos para o Gerês agora, uma caminhada com mochila, não é? Nós gostamos disso, não é? Agora, deixar tudo que nós temos para trás e colocar só uma mochila nas costas e sair, isso não é para qualquer um. Foi esse chamado que Deus fez para Abraão. Não é? Agora, Abraão teve de deixar para trás tudo, e a frase que é muito importante agora, tudo que ele considerava fonte de segurança. Porque a partir daquele momento, a sua fonte de segurança seria quem? Deus. Nós não podemos afirmar isso com certeza, atenção. Mas é muito possível que Abraão, com tudo que tinha, confiava nas suas forças também, né? No seu poder aquisitivo, e Deus queria que ele se desprendesse disso e confiasse apenas nele. Esse é um ponto muito importante, né? Deixar tudo. E em Hebreus capítulo 11, verso 8, é interessante o texto, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que mais tarde, não é naquele momento, que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava a ir. Hebreus 11, verso 8. Pela fé. Irmãos, nós só conseguimos deixar a nossa zona de conforto por fé. Nenhum ser humano vai deixar a sua zona de conforto por inteligência. Ou porque pesquisou lá na inteligência artificial, alguma coisa. Não. Nós só fazemos isso por fé. Foi o que Abraão fez. Se nós olharmos o mesmo capítulo 12 de Gênesis, Abraão não tem capítulo, não é? Se olharmos o mesmo capítulo 12 de Gênesis, versos, até o verso 3 e 4, nós temos algumas coisas interessantes nesses versos. Gênesis 12,
Nós já lemos o verso 1, agora vamos até o 4. Diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a primeira palavra que aparece no verso 4, qual é? Partiu. Nós não vemos no texto bíblico questionamento, não é? Nós não vemos Abraão pedindo ao Senhor agora uma explicação. Olha, eu preciso do Senhor agora, pronto. Faça uma dissertação do que é que vai se passar comigo. Não tem nada disso. O texto diz apenas assim, partiu. Deus diz o que queria e Abraão foi. É só isso que nós temos no texto, mais nada. Não temos mais nada. Apenas vemos Abraão obedecer a Deus. Agora pense, se nós nos colocássemos no lugar de Abraão, para além da parte financeira e tudo mais, Abraão tinha cerca de 75 anos quando foi chamado. A esposa, por volta de 70. Tinha vivido naquele único lugar sua vida toda. Propriedade estabelecida, família, tinha tudo, a vida toda ali. E agora tem que deixar tudo. Isso não era tarefa fácil. Não era tarefa fácil. Ao nós refletirmos esse início vacilante de Abraão, permita-me aqui encorajá-lo a examinar o seu próprio caminho de fé, fazendo 3 perguntas. Esqueçam Abraão agora. As perguntas agora são para nós, tá bem? Para nós. Primeira pergunta: você está deliberada e apaixonadamente buscando a vontade de Deus? Essa é a pergunta que nós respondemos para nós mesmos, tá bem? Será que nós buscamos a vontade de Deus por algum interesse? Ou porque nós amamos Deus? Por exemplo, não é para ninguém responder agora. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus para ser salvos, isso é bom ou mal? Para ser salvos, sim. Quando nós guardamos os mandamentos para ser salvos, isso é bom ou mal? Não, não é mal, é muito mal. É muito mal, porque os mandamentos não foram dados para isso. Os mandamentos de Deus têm um objetivo específico. E se algum dia alguém lhe perguntar, eu quero um resumo do que significa guardar os mandamentos de Deus. Romanos 3, verso 20. Romanos 3, 20. Ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o pleno conhecimento do quê? Do pecado. Por que é que nós somos fiéis a Deus? Vamos lá. Não é para ser. Nós somos fiéis porque nós já fomos. Já fomos salvos. Forma de gratidão. Já fomos salvos por Jesus. Então, atenção, devemos ser fiéis, claro, mas eu preciso saber por que eu sou fiel. Por qual motivo? Porque ser fiel pelo motivo errado, problema. Não adianta ser fiel pelo motivo errado. Nós precisamos ser fiéis a Deus pelos motivos corretos. E o motivo correto é esse. Sou fiel ao Senhor em gratidão à salvação que me foi oferecida por Cristo. Esse é o objetivo correto. Então, mas eu estou buscando isso verdadeiramente? Segunda pergunta. Como você reagiria se Deus o tirasse da sua zona de conforto e o fizesse enfrentar os desafios do desconhecido? Irmãos, confiar em Deus raramente envolve escolhas fáceis, certo? Confiar em Deus não envolve escolhas fáceis. Existem negações, renúncias, algumas coisas que eu vou ter que deixar de lado, não é? Se cada missionário, imagine os missionários, se cada missionário buscasse conforto, conveniência ou familiaridade com as missões já teriam declinado. Se o missionário agora, não, eu só vou se minha família for, não, eu só vou se tiver lá uma casa com ar-condicionado, não, eu só vou, não tem missão, não há missão, não é? É impossível.
Servir a Deus envolve sacrifícios. Terceiro, essa é interessante. Estás a complicar demais a obediência? Será que é possível nós complicarmos a obediência? Irmãos, nunca se esqueçam disso. Deus é simples. Certo? Deus é simples. Eu vou além. Este livro é simples. Este livro é simples. Qual é o problema? Nós é que complicamos Deus, nós é que complicamos esse livro aqui. O problema está do nosso lado. Deus é simples. O plano da salvação é simples, está aqui. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. Nada. A não ser crer. E quando nós complicamos a obediência, temos problemas. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Um só. Qual foi o grupo com quem Jesus teve mais embates quando esteve na terra? Fariseus? Temos fariseus entre nós hoje em dia ou não? Tem ou não tem? Aos montes. Está cheio de fariseu por aí. A Albufeira não tem, atenção. E nem aqueles que nos visitam, aqui não tem fariseu, mas está cheio de fariseu por aí. Por exemplo, o mandamento do sábado. Qual é o mandamento do sábado? Digam para mim que eu me esqueci. Ok. 6 dias. Mas não faz nada. Nem o servo, nem a serva, e nem o estrangeiro. Esse é o mandamento do sábado. Alguma dúvida em relação a ele? Precisa ser melhor explicado? Sim ou não? Os fariseus explicaram. Como é que os fariseus explicaram o sábado? Colocaram em cima do sábado 613 leis. E eu posso dar alguns pequenos exemplos, porque eu não sei os 613, não é? Mas sei alguns. Por exemplo, no sábado era pecado cuspir no chão. Porque se a pessoa cuspisse no chão e tivesse ali uma semente, ela germinasse, ele trabalhou sábado. Por exemplo, no sábado era proibido carregar um lenço no bolso da camisa. Estava carregando um fardo. Entretanto, se desse um ponto com a linha, já podia, porque ele fazia parte da roupa. Sexta-feira, antes do pôr do sol, a pessoa pegava uma pedra e atirava aquela pedra o mais longe que podia. Aonde a pedra caísse, era até onde ele podia andar no sábado. Não podia passar dali. Leis. Isso é o quê? Complicar a obediência. Nos nossos dias tem muita complicação a obediência também. Eu fiz parte de uma igreja, e eu posso falar isso aqui porque não acontece isso aqui em Portugal. Eu ainda morava no Brasil. Eu fiz parte de uma igreja, eu era membro. E quando chegávamos na igreja no sábado de manhã, o ancião da igreja, atenção, os anciãos aqui de Albufeira não fazem isso, né? Ainda bem por isso, louvamos a Deus por isso. Mas é sério, o ancião daquela igreja, no sábado de manhã, ele ficava à porta. E nas mãos dele tinha uma régua, que era para medir a saia das irmãs. E se a saia não tivesse na medida, não entrava. É sério, estou falando sério. Eu vivi nessa igreja. Eu fui membro dessa igreja. Todo sábado. Alguns anos depois, descobriu-se que o ancião da régua vivia fora da régua. Porque tinha outra família. Tinha outra mulher, com outros filhos. Mas ninguém sabia. Mas na igreja, régua. Régua para as irmãs, só não tinha régua para ele. Irmãos, o que eu aprendi com isso? Todo fariseu tem um pecado escondido.
E para esconder o dele, ele ataca os outros. Para esconder o meu, eu vou para cima do Sérgio. Para esconder meu erro, eu vou para cima do Mário. Vou atacar a irmã Isabel. E é assim que é, o fariseu é assim. Para esconder o dele, ele ataca os outros. Jesus teve embate com os fariseus, o tempo todo. A ponto de várias vezes chamá-los de quê? Hipócritas. Eles não entravam e nem deixavam os outros entrarem. Lembram? Várias declarações que nós temos de Jesus. Não é? Que lições nós podemos tirar da vida de Abraão? De Abrão, que depois se tornou Abraão. Não é? E nós vamos finalizar com essas lições importantes que eu vejo interessantes da vida de Abraão. Todos nós conhecemos toda a história, o percurso de Abraão. Depois tivemos lá o problema com Agar, lembram? Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Faria dele uma grande? Qual foi o problema de Abraão? O problema que todos nós temos aqui. Impaciência. Irmãos, eu sou acelerado. A minha esposa sabe, ela saiu, agora eu posso falar. Eu sou acelerado. Hã? Oh, tá ali. Mas é assim, eu sou acelerado. Ela sabe disso aí. Eu não consigo ficar parado. Eu não sei, já viu quando eu prego, eu não consigo ficar parado aqui. Eu não consigo. Para comer, espero que não tenha nenhum nutricionista aqui. A comida vai para a boca, rodou, já foi. Se for macarrão, vai direto. Né? Não tem tempo. A minha mãe, por exemplo, mastiga 32 vezes, ela conta. Enquanto ela não mastiga 32 vezes, ela não engole a comida. Enquanto ela mastiga uma vez, já comi duas. Eu sou acelerado, sabe? Não tenho paciência. Meu ritmo é acelerado. Mas o problema do acelerado é que muitas vezes pode meter os pés pelas mãos. Acha que eu já meti o pé pelas mãos alguma vez ou não? Várias. Várias vezes. Não é? Várias vezes. Agora, Abraão quis dar uma ajuda para Deus. Senhor, já está demorando muito. E é interessante que Paulo, quando fala... Sabe que Paulo menciona Abraão quando escreve aos Coríntios. Paulo usa uma expressão interessante. Tampe os ouvidos das crianças agora aí. Paulo diz que Abraão estava morto. Lembra dessa declaração de Paulo? Mas Abraão não estava morto. E o texto grego explica. Diz que ele estava morto sexualmente. Como é que é ter filho? Morto sexualmente. E agora foi dar uma ajuda para Deus. E a tal ajuda que Abraão quis dar para Deus. Sabe por que o Médio Oriente está daquele jeito? Duas nações. Duas descendências nós temos ali. Isaac e Ismael. Isso não é história em quadrinhos, irmãos. Isso é profecia. Temos ali duas nações. A minha pergunta é, aquilo vai acabar ou não? Podem promover paz, e atenção, não é que eu não a queira, atenção. Não que nós não temos que promovê-la. Mas no Médio Oriente podem fazer o que quiser. É profético. Duas nações em busca de poder. O filho da mulher e o filho da escrava. Estão lá se degladiando. E assim que é. Primeira lição importante. Todo mundo enfrenta fome. Eu não estou aqui a falar fome de comida. Algumas fomes são extremamente graves. E eu poderia citar alguns. Um diagnóstico por parte de um médico, de um cancro terminal, um divórcio, o desemprego, a morte de um ente querido. Seja como for, essas experiências invariavelmente levam a uma crise de fé, que desafia o ser humano a responder uma pergunta: em que realmente eu confio? Irmãos, tudo é muito bonito quando as coisas vão bem. Quando temos dinheiro na conta, quando a família está bem, temos emprego, a despensa está cheia, tudo é muito bonito. Mas quando a crise bate à nossa porta,
É ali que nós vamos mostrar quem nós somos. É na dificuldade que nós mostramos quem nós somos. Isso é igual ao ser humano. Dizem alguns, quer conhecer um homem, vá com ele no campo de futebol. Né? Ali nós conhecemos um crente. Na dificuldade, nós mostramos quem somos. Segundo, toda fuga contém uma mentira. Não existe fuga sem mentira. Quando fazemos qualquer coisa ao nosso alcance para evitar passar por crise da fé, quando procuramos uma fuga através de métodos antigos e conhecidos, mentimos para nós mesmos. Eu posso lidar com isso sem Deus. Eu consigo. Eu me ajusto. Irmãos, vou lhe dizer algo aqui. Não se enganem. Não se enganem. Nós, sem Deus, somos impotentes. E eu vou além. Eu vou além. É possível que os irmãos não façam ideia quem é que vocês poderiam ser sem Deus. Irmãos, não nos enganemos. Nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Os irmãos não fazem ideia o que é que nós seríamos capazes de fazer sem Deus. Graças ao Senhor que Ele está conosco. Graças ao Senhor que Ele mudou a nossa vida. Porque muitos de nós, não fosse o Senhor, ou não estaríamos mais cá para contar a história, ou estaríamos presos. Claro? Por isso que eu disse, já não estariam mais aqui para contar a história, né? Graças ao Senhor que está conosco. Mas toda fuga tem uma mentira. Terceiro, todo Abraão luta com uma fraqueza. E isso é uma coisa que preocupa todos nós. Incluindo pessoas boas, piedosas, que carregam imperfeições, defeitos de caráter. Estas fraquezas levam-nos a fazer escolhas imprudentes, bem como as escolhas pecaminosas e egoístas. Irmãos, não queira ser aquilo que não podes ser. Nós só somos pessoas melhores por causa do Senhor. Não adianta querer nos esconder dentro de um casulo. Devemos ser quem realmente nós somos. Quem realmente somos. 4. Cada concessão coloca uma Sarai em risco. Irmão, sempre que nós voltamos à nossa resposta padrão, não é? Alguém se machuca. Incluindo aqueles que estão mais próximos de nós. Sarai confiava que Abrão a conduziria bem e a manteria segura. Aquela mulher confiava nisso. Mas o plano egoísta do marido a transformou na mais nova adição de Faraó. Lembram? Abraão mentiu. Lembra disso? Disse que Sarai era o que dele? Irmã. E por que é que Faraó não teve posse dela? Quem é que interviu? Fosse por Abraão, estava feito. Irmãos, toda concessão coloca uma Sarai em risco. Sempre. Aqueles que vivem nos círculos mais próximos se conectaram conosco e, como resultado, confiam em nós. As pessoas que estão mais próximas de nós confiam em nós. Quer seja o cônjuge, os filhos, eles confiam em nós. Suas vítimas podem não estar cientes da perda que você lhes causou, mas elas ainda perderam. Não existe pecado sem vítimas, incluindo os pecados secretos. Qual é a vítima do pecado secreto? A própria pessoa. É escravo. E quinto, todo Egito tem um faraó. Todo Egito tem um faraó.
Vivemos entre pessoas que não conhecem a Deus. Quer no trabalho, quer na escola, quer no nosso convívio, convivemos com pessoas. Eles servem aos deuses da riqueza, posses, poder, status, ego e poderíamos numerar muitas coisas. Então, estas pessoas ouvem alguém falando sobre ter um relacionamento com um Deus único, verdadeiro, criador. Naturalmente, a curiosidade agora brota das pessoas. Deus criador? Deus único? As pessoas ficam curiosas por isso, não é? Ficam curiosas. Só que isso traz para nós uma responsabilidade muito grande. Porque quando nós falamos desse Deus, nós agora nos tornamos representantes desse Deus. E ao representarmos Deus, podemos fazê-lo por lado bom, mas também podemos fazê-lo por lado mal. O nosso testemunho pode atrair pessoas e também pode afastar pessoas. Lembram da última prova de Abraão? Agora já Abraão. Irmãos, esse é um tópico que eu, honestamente, não gosto muito de falar. Eu sou pai, e quem aqui é pai, mãe, sabe o que eu vou aqui dizer. A prova de Abraão é em Gênesis capítulo 22, nós não vamos ler, que nós conhecemos. Para mim, é a prova mais dura que nós encontramos na Bíblia. Atenção, agora é uma opinião pessoal, tá bem? É uma opinião pessoal agora. Para mim, é a prova mais dura que nós encontramos na palavra de Deus. Abraão sonhou com aquele filho, certo? E agora, quando o menino tinha 17 anos, 17, Deus pede o que para ele? Para sacrificar o filho. Irmãos, eu não posso falar por vós agora, eu diria para Deus: Senhor, está de brincadeira? Estás a brincar comigo ou o quê? Eu não vou fazer isso. Atenção, eu não vou fazer isso. A pergunta não é essa. A pergunta certa a se fazer é: por que Abraão fez isso? Não é eu. Não são vocês. Por que Abraão fez? Porque ao longo da sua vida, ele aprendeu o quê? A confiar. E Ellen White fala isso, a confiança de Abraão não estava nem na morte do filho. Qual era a confiança dele? Que Deus iria ressuscitar o filho. Essa era a confiança explícita de Abraão. Então ele não estava preocupado em sacrificar. Porque ele tinha certeza que Deus daria de volta. Então essa não era a preocupação. Mas que foi uma prova dura, ninguém tem dúvida disso. O Senhor cuidou da prova de Abraão. Isso é algo extremamente interessante. Extremamente. E aqui, as 3 últimas reflexões. Primeira, em geral, o que você se apega, aquilo que você se apega, Deus pede para você deixar. Irmãos, todos nós nos apegamos. E muitas vezes, naquilo que nós nos apegamos, Deus pede para nós deixarmos. Segundo, Deus geralmente substitui o que nós abrimos mão por algo muito mais valioso. Quando nós abrimos mão de algo, por amor ao Senhor, o Senhor nos dá algo muito mais valioso em troca. Muito mais. E terceiro, quando Deus substitui, Ele também recompensa. Quando Ele substitui, Ele recompensa. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 18, segundo parágrafo. Edição digital. Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição, a fim de verificar se são firmes e leais e purificá-los de toda injustiça. Depois de Abraão e seu filho haverem sofrido a mais rigorosa prova que era possível impor-lhes, Deus disse por meio do anjo a Abraão. E ele vai citar agora o texto de Gênesis 22, verso 12.
agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Esse grande ato de fé faz com que o caráter de Abraão resplandeça com notável brilho. Exemplifica eloquentemente sua perfeita confiança no Senhor, do qual nada reteve, nem mesmo o filho da promessa. Irmãos, Abraão foi alguém chamado por Deus, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, e nós sabemos que ele teve muitas. Se lermos toda a história de Abraão, nós vamos ver muitas coisas, muitas mentiras, muitas coisas. Mas no final, o relacionamento de Abraão com Deus foi tão grande que este homem é considerado até os nossos dias como pai da fé. Eu queria lançar um desafio para nós nessa manhã, para todos nós. Tens enfrentado lutas? Tens desafios na sua vida? O Senhor tem pedido algo de ti? Tem pedido para abandonar alguma coisa? O Senhor tem pedido para você abrir mão de alguma coisa? Ou até sacrificar alguma coisa? Irmãos, vale a pena entregar o que temos, o que somos, nas mãos de Deus. Porque quando nós o fazemos, assim como Abraão, há um brilho no nosso caráter. E o texto de Ellen White é claro. O caráter de Abraão brilhava por causa da sua confiança. Confiança não é adquirida do dia para a noite. Confiança é adquirida através de relacionamento. Quando nos relacionamos com Deus, vamos confiar em Deus. Quanto mais íntimos de Deus, maior a nossa confiança. Isso não nos isenta de provas, não nos isenta de lutas e dificuldades, mas fortalece a nossa vida. E no final, nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, valeu a pena. Abraão, quando volta do sacrifício, com o filho para casa, quando foram, não havia conversa. Se nós olharmos o texto bíblico, é interessante. Era um silêncio. Na volta, alegria. Não é? Alegria. Porque ele foi cumprir o mandado do Senhor. E o Senhor recompensou aquele homem, mantendo a ele o filho da promessa. O Senhor não quer tirar nada da nossa vida para nos entristecer. Tudo que o Senhor nos pede é para nos fortalecer. E quando nós olhamos com essa ótica, nós não temos dificuldade de abrir mão do que quer que seja. Nós vamos fazê-lo, porque sabemos que o Senhor nos recompensará. Que a história de Abraão possa motivar cada um de nós, nesta manhã e ao longo da nossa vida, que vale a pena ser fiel. Vale a pena entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele fará por nós tudo que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe para isso. Amém?